Bem-vindo ao HFI Code Fantasy Tales, onde você descobrirá algumas das histórias mais emocionantes. Esperamos que você goste do conteúdo e considere se inscrever em nosso canal. Enquanto a neve cobria suavemente as colinas do Colorado, ela abafava o mundo sob um manto de segredos silenciosos. De cima, a instalação de pesquisa aninhada no vale parecia ser um relicário esquecido. Pequena, com painéis de vidro e absolutamente sem destaque. Era o lugar perfeito para ocultar algo extraordinário. Zira estava ao lado da janela principal observando o vento tecer a neve em longas fitas fantasmagóricas. Seu reflexo a encarava, olhos prateados brilhando suavemente com uma delicada rede de tatuagens Nigshari, traçando-se sob sua pele como circuitos intrincados. Para o olho humano parecia uma maquiagem exótica, estilosa e incomum, mas não alienígena. Era exatamente nisso que ela confiava. O som de passos ecoou atrás dela, e ela se virou para ver o estagiário, seus óculos escorregando pelo nariz. O sujeito 27 está aqui, ele anunciou. Eli Winters. Zira acenou com a cabeça. Eu cuido disso a partir daqui. O estagiário saiu deixando a porta entreaberta. Momentos depois, ele entrou, alto, um pouco desgrenhado e vestindo um moletom com um zíper meio fechado. Ele exibia aquela confiança casual que os humanos costumam ter inconscientemente alheio a quão perto estavam da borda de algo que mudaria suas vidas. Eli Winters, Zira disse, sua voz calma, quase calma demais. Ele a avaliou e sorriu. A menos que isso seja uma armadilha. Nesse caso, sou apenas o faxineiro. Zira levantou uma sobrancelha. Você se inscreveu para nosso estudo de imunidade masculina. $500 por 48 horas de participação clínica. Ele deu de ombros. Sim, bem, os empréstimos estudantis não se pagam sozinhos. E eu não sou sensível a agulhas. A menos que você planeje colher um rim. Ela gesticulou para a cadeira. Apenas sente-se, Sr. Winters. Vou verificar seus sinais vitais. Enquanto ele se acomodava, Zira ativou seu HUD oculto. Um script alienígena piscou em sua visão, sobrepondo dados de diagnóstico. Frequência cardíaca 71 BPM. Respiração regular. Níveis de estresse baixos. E então, assinatura de energia vital. Correspondência confirmada. Seu estômago se apertou. Ele era o escolhido. A energia que sua espécie estava desesperadamente faltando a chave para reverter seu colapso genético, escondida dentro deste humano despretensioso com muitas piadas e pouco senso de perigo. Essa coisa está medindo quão quebrado eu estou? Ele perguntou, observando o estranho tablet que ela estava usando. Não, ela respondeu, mas eu diria que você é rico em sarcasmo. Ele sorriu. É minha melhor moeda. Ela forçou um sorriso profissional, distante e frio. Mas, por dentro, seu pulso acelerou. Ela não esperava se sentir assim. Pelo menos não tão cedo. Mais tarde naquele dia, enquanto a neve engrossava do lado de fora e a maioria da equipe saía para a noite, Zira se viu sozinha na sala de observação da instalação. Ela abriu a linha de comunicação para a órbita e um holograma azul cintilou em vida. Dr. Kauren, o alto médico do Ministério da Saúde Nigshari, seu superior, apareceu. Progresso. Agradeceu.
Progresso, ele perguntou. Sua voz tão fria quanto o vidro. Eu o encontrei. Zira respondeu. Os olhos de Kaurin se estreitaram. Essência confirmada? Ela acenou. Ele é uma correspondência perfeita. Prossiga com a extração. Não atrase ponto. As mutações da praga estão acelerando. O Alto Conselho exige resultados. Zira hesitou. Ele é diferente. Kaurin franziu a testa. Você está comprometida? Não. Eu completarei o procedimento. Seu fracasso condenaria bilhões. A linha ficou muda, deixando Zia encarando o espaço vazio onde o rosto de Kaurin estivera. Ela olhou para suas mãos. Mãos que em breve tomariam algo precioso de alguém que não tinha ideia do que estava dando. Naquela noite, ela estava na porta da sala de terapia. Eli já estava dentro examinando a estranha cadeira de estimulação neural como se fosse um equipamento de jogo futurista. Este é o consultório médico mais estranho que já vi, ele disse. Zira simplesmente fez um gesto para que ele entrasse. À medida que as luzes diminuíam e suaves pulsos de cor floresciam ao seu redor, floresciam ao seu redor, Eli tirou a camisa. Você sabe, ele disse, isso não é a coisa mais estranha que já fiz por dinheiro. Mas está entre as 5 primeiras. Zira não respondeu. Sua mão enluvada pairou sobre seu peito, perto o suficiente para sentir o calor irradiando de sua pele. Então ela ativou o extrator. Um suave zumbido preencheu o ar enquanto uma luz dourada pulsava suavemente ao redor do corpo de Eli. Sua respiração mudou, superficial depois profunda. Ele franziu ligeiramente a testa. As sobrancelhas se unindo, então relaxou lentamente. Zira colocou o frasco de coleta em seu abdômen. E ele brilhou. A primeira essência coletada. No entanto, enquanto segurava o frasco em sua mão, observando o líquido girar como luz estelar líquida, sentiu um frio. A missão era clara, seu dever absoluto, mas por que de repente parecia roubo? Eli piscou, acordando seus olhos vidrados. Nós acabamos de ter um sexo realmente estranho? Zira inclinou a cabeça. Em algumas culturas, sim, ela respondeu, observando seu sorriso preguiçoso, encantador e completamente alheio ao que acabara de acontecer. Você é bom nisso, ele murmurou. Eu me sinto incrível. Ela queria responder com algo clínico, algo desapegado. Mas em vez disso, sua voz saiu mais suave do que esperava. Fico feliz. Eli se sentou lentamente. Mesmo horário amanhã. Zira acenou. Ele saiu, deixando-a sozinha com o frasco brilhante em sua mão. Pela primeira vez, desde que chegou à Terra, ela questionou a missão. A sala estava sem luz não escura, apenas calor suficiente nas luzes para borrar as bordas, silêncio suficiente para fazer o zumbido do campo neural parecer respiração. Zira ficou em silêncio com as mãos atrás das costas, olhando para o frasco brilhante no console. Dourado, radiante e vivo. Energia vital extraída. Um estável PON. As palavras piscavam em seu HUD, mas seus olhos estavam fixos em Eli. Ele se sentou lentamente na cadeira reclinada, peito nu subindo e descendo, pele levemente ruborizada. Levemente ruborizada. Seu olhar encontrou o dela.
preguiçoso divertido. Mas agora, alerta. Eu sinto que deveria te dar uma gorjeta, ele disse com meio sorriso. Isso foi intenso. Zira piscou. Gorjeta! Ele riu. Esqueça, piada da terra. Você tem certeza de que isso é médico? Ela ofereceu um sorriso neutro, mas por dentro algo se retorceu. Uma fina espiral de culpa, ou seria arrependimento? Eu te disse, ela disse, sua voz suave, mas mais suave do que o habitual. Esta terapia é altamente estimulante. Sim, eu percebi. Ele respondeu, puxando seu moletom sobre a cabeça. O que quer que você esteja fazendo, meu corpo está animado. Ele ficou instável por apenas um momento, músculos se flexionando sob sua pele, e os olhos de Zira seguiram o movimento involuntariamente. Sua garganta apertou. Isso não deveria acontecer. Ele deveria ser um espécime, uma fonte, um sujeito, não isso, não ele. Naquela noite, ela observou as estrelas do telhado da instalação. Fogos de neve dançavam no ar como brasas de um fogo frio. Zira pressionou os dedos nas têmporas, seu córtex neural zumbindo com atividade. Dados sinais vitais, relatórios de extração, tudo limpo, tudo perfeito. No entanto, ela replays o momento em sua mente. Não a extração, mas o olhar que ele lhe dera depois. Confiável, curioso, quase caloroso. Os humanos não deveriam ser calorosos. Eles eram bagunçados, perigosos, imprevisíveis. Seu povo passou gerações observando a humanidade crescer e temendo-a. Mas ele não era a ameaça. Ele era a prova de que talvez o medo não fosse justificado. Seu comunicador piscou com uma transmissão de alta prioridade. Ela hesitou, então aceitou. Ele exigiu status. Ira levantou o frasco em direção à projeção. Amostra coletada, pura e estável, pronta para a transmissão. Os olhos de Corinne brilharam. Excelente! Comece a fase 2. Colete mais 2. Rápido! Há variáveis se desenrolando. Ira estreitou os olhos. Que tipo de variáveis? Atividade humana. Movimento diplomático. Funcionários curiosos. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Nenhuma de sua preocupação. Apenas entregue as amostras. Então seu tom se afiou. Você se lembra do que está em jogo? Ela acenou lentamente. Nosso futuro. E você, ele acrescentou sombria. Seu Niksari Zira. Nunca esqueça qual sangue corre em suas veias. A linha foi cortada e enquanto Zira abaixava o frasco, seus dedos tremiam. Pela primeira vez, ela não tinha tanta certeza sobre seu sangue. No dia seguinte, ele voltou. Mesmo moletom, mesmo sorriso, mesma confiança flertadora que não deveria tê-la afetado. Mas afetou. Bom dia, doutora, ele disse. Ou devo te chamar de trabalhadora de milagres? Zira inclinou a cabeça. Você parece mais enérgico. Ele se aproximou. Eu tive sonhos estranhos, flutuando, calor, luzes. E você? A expressão de Zira permaneceu inalterada, mas seu coração, uma espiral compartimentada como todos os Niksari,
Pulsou uma vez de forma aguda. Esse é um efeito colateral comum. Ela mentiu. Eli olhou ao redor. Então, Zira hesitou. O equipamento estava pronto. A sala trancada. As zonas cegas de vigilância ativas. Ela poderia fazer isso. Pegar outra amostra. Mais duas. E ela estaria feita a ponto. Ela acenou lentamente. Deite-se. Enquanto ele se acomodava novamente, ela estendeu a mão, mas parou. Desta vez, algo a puxava. Uma necessidade de entender. Ele e ela disse suavemente. Sim? Por que você se ofereceu para este estudo? Ele piscou. Zira esperava que essa experiência a deixasse com uma cicatriz legal ou uma história intrigante para contar. Ela inclinou a cabeça, curiosa. E o que você ganhou até agora? Eli encontrou seu olhar, seu sorriso desaparecendo em algo mais contido. Você. A atmosfera na sala mudou, aquecendo-se. Zira ativou o campo de estimulação e o corpo de Eli arqueou ligeiramente, um suspiro suave escapando de seus lábios. Desta vez suas mãos pareciam diferentes. Não mais clínicas, mas tremendo levemente enquanto tocavam sua pele. À medida que a luz pulsava novamente, Zira sentiu um tremor em seu próprio peito. Não físico, não médico, mas algo mais profundo e aterrorizante. Ele estava se conectando com ela. Mais tarde, Eli se acomodou em uma cadeira, sua respiração lenta e seu corpo relaxado de prazer. Zira selou o segundo frasco, seu olhar mudando entre ele e o frasco. Ele abriu um olho. Então, o que exatamente essa terapia está me curando? Zira forçou um sorriso. Vazio. Ele riu. Nenhuma mentira detectada. Ela o ajudou a se sentar e, enquanto ele alcançava sua camisa, hesitou. Posso te perguntar algo? Zira piscou. Sim, quem é você realmente? Ela congelou, seu olhar gentil e curioso. Não acusatório. Você não fala como uma enfermeira. Você não age como ninguém que eu conheci. Zira hesitou, então sussurrou. Sou alguém que não esperava você. Eli levantou uma sobrancelha. Isso é a coisa mais romântica que já ouvi ou a mais suspeita. Talvez ambas. Ele sorriu, mas Zira não retribuiu. No fundo, ela percebeu algo que a aterrorizava mais do que qualquer missão fracassada. Ela não queria que essa atribuição terminasse. Não porque temesse punição, mas porque se a completasse tudo acabaria. E ela não estava pronta para deixar ir. Não Eli, não como ele a fazia sentir, não a estranha calor que florescia em seu coração frio. E calculista. Do lado de fora a neve havia parado e o mundo estava em silêncio, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Dentro, no entanto, as coisas estavam longe de serem silenciosas. Zira estava em frente ao espelho nos quartos privados do laboratório. Seus dedos traçando as linhas brilhantes sob sua pele. Cada Nishari tinha essas marcas, mas naquela noite elas pulsavam de maneira diferente. Mais brilhantes, mais quentes. Ela só havia visto essa reação uma vez antes, durante a iniciação do vínculo, mas isso não era possível. Não deveria ser. Você está apenas reagindo à proximidade. A biologia, ela se disse, mas essa mentira não se acomodou tão facilmente como costumava.
Eli entrou mais tarde que o habitual, carregando uma sacola de lanches e 2 latas de refrigerante. E ele sorriu. Pensei em trazer o jantar para meu espaço favorito. Qual? Zira piscou. Qual? Elogio. Ele piscou. Versão moderna da terra de uma mulher misteriosa e linda que pode acidentalmente roubar minha alma. Ela olhou para os lanches. Você trouxe oferendas? Claro, não posso aparecer para uma terceira sessão de terapia de mãos vazias. Zira hesitou, então fez algo inesperado. Ela sorriu, genuinamente. Não a máscara ensaiada que usava para humanos, mas um pequeno e suave sorriso que a surpreendeu até mesmo. Eles se sentaram na beirada da mesa de exame, não como paciente e curador. Usamos 2 seres compartilhando batatas fritas sob luzes fluorescentes piscantes. Você realmente acha que está funcionando? Eli perguntou entre mordidas. Zira acenou com a cabeça. Sua produção de energia melhorou em 23. Isso soa ótimo. Eu me sinto mais claro, como se alguém tivesse diminuído a estática. Zira inclinou a cabeça. Estática? Eli olhou para ela. Você já sentiu como se estivesse apenas, viva por acidente? Como se não estivesse fazendo nada que importasse. O coração de Zira se apertou. Eu conheço esse sentimento. Ele a olhou por um longo momento, então perguntou suavemente. E você? Você sempre quis ser enfermeira? Os lábios de Zira se abriram, depois se fecharam. A mentira pairou em sua língua, mas em vez disso, ela disse: Não, eu sabia. Você é muito legal. Qual é a sua verdadeira história? Zira abaixou o olhar, querendo contar tudo a ele. Mas o medo, não de ser descoberta, mas... a impediu. Sou apenas alguém tentando fazer a coisa certa, ela disse. Eli sorriu. Eu acho que você já está. Naquela noite, eles não realizaram uma extração. Em vez disso, conversaram sobre a Terra, filmes clichês de invasão alienígena. E o primeiro beijo de Eli, na chuva, que o deixou doente por uma semana. Zira riu, realmente riu. Foi estranho e maravilhoso. À medida que a hora avançava, Eli se levantou para sair, mas hesitou. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você, ele disse. Zira olhou para ele. Eu também não. Mais tarde, na câmara de isolamento, Zira sentou-se sozinha com os 2 frascos que havia coletado. Eles brilhavam levemente como luz das estrelas engarrafada. Ela puxou seu comunicador, hesitou, então finalmente enviou uma mensagem para a órbita. Amostra 2 pronta. 3 pendente. A resposta de Korn foi imediata. Por que a demora? Ela mentiu. O sujeito precisava de descanso. Não se apegue. A mensagem queimou em seus olhos como ácido. Tarde demais, ela pensou, colocando o comunicador para baixo e pressionando a mão sobre o peito, sentindo seu coração acelerar. Na manhã seguinte, Zira encontrou Eli no lounge, sentado na beirada da janela, observando o nascer do sol sobre as colinas brancas. Você acordou cedo, ela disse. Ele sorriu sem olhar. Não dormi muito. Sonhos estranhos de novo.
Ele finalmente se virou para ela. Você? A respiração de Zira parou. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a ela. O silêncio engrossou entre eles. Não constrangedor, mas elétrico. Ele parou perto o suficiente para que ela sentisse seu calor. Você não está apenas me estudando, está? Seus olhos se arregalaram. O que te faz dizer isso? Porque a maioria das pessoas não me olha como você. Ela não conseguiu responder. Ele levantou a mão tocando suavemente seu rosto, seu polegar passando pela linha brilhante sob seu olho. Isso não é apenas terapia, ele sussurrou. E então, a beijou. Não era faminto ou desesperado. Era suave e real, como se ele estivesse oferecendo em vez de tomar. Zira não se afastou. Suas mãos encontraram os ombros dele, e seus lábios se derreteram nos dele. Seu brilho se intensificou, e sua pele esquentou contra a dele. Parecia errado. Tão errado. Mas era a única coisa certa que ela já fizera. Naquela noite, Zira sentou-se na beirada de sua cama, seu cabelo solto, seus olhos perdidos no teto. Ele dormia atrás dela, o peito subindo e descendo pacificamente, inconsciente e confiante. Ela nunca se sentiu tão parecida com uma ladra. Naquele beijo e nas horas que se seguiram, ela havia tomado mais do que energia. Havia tomado confiança, afeto, talvez até amor. Seu comunicador apitou novamente. Dr. Corrin. Amostra final requerida. Sua missão havia sido clara. Coletar essência, salvar seu povo, evitar envolvimentos, completar o trabalho. Mas agora, ela não conseguia dizer onde a missão terminava, e seus próprios sentimentos começavam. Começou com um zumbido, uma suave vibração na borda da cama de Zira. O comunicador que ela não tocava desde a última ameaça disfarçada de mensagem. Que me chamam de meio de ele e sua dia mais. Ela abriu um olho ainda envolta em calor, com o braço de Eli drapeado sobre sua cintura. Ele estava imóvel, respirações suaves roçando seu ombro, um sorriso tranquilo em seus lábios. Ele parecia inocente, o que tornava a mensagem brilhante em seu comunicador ainda mais violenta. Nova diretiva do Conselho. Confirmar fase 3 dentro de 6 horas terrestres. Claro. Confirmar fase 3 dentro de 6 horas terrestres. Entregar a essência restante. Protocolo completo ativado. Ela tocou a mensagem desbloqueando um novo arquivo ao qual não tinha acesso antes. Dentro viu relatórios, mapas, nomes, homens humanos ao redor do globo, todos sujeitos de teste. Alguns haviam desaparecido, outros relataram alucinações médicas antes de sumirem. Tudo parte do que os Niksari chamavam de Iniciativa de Reequilíbrio Gênesis. Mas o documento final a fez congelar completamente. Projeto Throttle. Objetivo: coletar energia genética de homens humanos viáveis. Combinar com o composto sintético Niksari 17. Liberar via aerosol. Desdobramento de drones. Efeito colapso do sistema reprodutivo. Esterilidade masculina. Dentro de 7 dias padrão.
irreversível. O peito de Zira se agitou. Isso não era uma cura. Era esterilização. Era guerra sem armas, genocídio sem uma única gota de sangue derramada, ponto. E ele não era um salvador. Ele era um ponto de partida. O sol mal havia nascido quando ela saiu vestindo nada além de um casaco sobre suas roupas de noite. A neve havia parado e o mundo estava pacífico. As mentiras sempre floresciam melhor no silêncio. Ela segurou os 2 frascos em suas mãos enluvadas, dourados puros, potentes e mortais. Dentro Eli se mexeu, virando-se e piscando para o lado vazio da cama, ainda quente e cheirando a ela. Ele se sentou e se espreguiçou, músculos doendo de um jeito que dizia que ele teve uma noite muito boa, ponto. Mas seu sorriso desapareceu quando avistou seu comunicador piscando vermelho na mesa. Curioso, ele estendeu a mão. O painel de toque acendeu, bloqueado. Mas Eli não era apenas um gamer quebrado. Ele construía ROMs personalizadas, desbloqueava consoles e reverter engenharia patches de segurança por diversão. Ele quebrou a interface em menos de 30 segundos. E as mensagens jorraram diante dele como um frio jorro de água gelada. Projeto Throttle. Plano de esterilização. Registros de extração. Seu nome, seu código biométrico, suas amostras, sua traição, ponto. O pânico subiu dentro dele, dificultando a respiração e seus joelhos quase cederam. Quando Zira voltou, ele segurava o comunicador firmemente em sua mão, sua expressão revelando um medo que ela nunca tinha visto nele antes. Não era medo da dor, era medo dela. Ele não gritou nem xingou. Simplesmente a encarou como se algo precioso tivesse morrido entre eles. Você ia me usar para esterilizar minha espécie? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Zira se aproximou, a desespero em seus olhos. Eu não sabia. Não, ele interrompeu, sua voz trêmula. Não minta para mim. Eu li tudo. Descobri isso esta manhã. Eu ia te contar depois da amostra 3. Sua risada foi oca. Eu deveria acordar estéril na próxima vez. Zira estremeceu como se ele a tivesse atingido. Eu não queria isso. Eu juro. Eu pensei que era uma cura. Eu estava tentando ajudar meu povo. Você já ajudou. 2 vezes, ele respondeu, sua mandíbula se apertando. E agora descubro que a mulher com quem estive dormindo tem estado engarrafando meu DNA para usá-lo como arma. Zira olhou para baixo, a culpa a inundando. Eu não planejei isso. Planejar o quê? Ele disparou. Que eu me apaixonasse por você. Que eu confiasse em você. Ela olhou para cima, seus olhos arregalados e brilhando com lágrimas. Não derramadas. Eu também me apaixonei. Ela admitiu. Ele se virou, seu peito arfando, os dedos tremendo, como se não conseguisse decidir se fugiria ou se estenderia a mão para ela. Eu não sei mais no que acreditar. Ele sussurrou. Zira se aproximou, cautelosamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Você não precisa acreditar em mim. Apenas venha comigo. Vamos deixar este lugar. Podemos nos esconder. A terra é vasta. Ele encontrou seu olhar. Você pode se afastar de sua espécie. Exercitou seu silêncio, falando volumes. Naquela tarde, ele arrumou suas coisas em silêncio.
Sem piadas, sem brincadeiras, apenas um silêncio opressivo. Zira não o impediu. Ela não poderia, sem se tornar a vilã que Coran já acreditava que ela era. Enquanto ele lhe jogava sua bolsa sobre o ombro, ele parou na porta. "Por que eu?" ele perguntou, sem se virar. "Porque sua assinatura combinava." Zira respondeu suavemente. "Mas você..." "Você mudou algo em mim." Ele balançou a cabeça. "Eu não acho que eu te mudei. Eu acho que apenas te mostrei como é ser humano." Ele saiu, a porta se fechando atrás dele como um tiro. Uma hora depois, o céu escureceu. Não com nuvens, mas com algo muito mais sinistro. 3 drones Nishari romperam a atmosfera da Terra, indetectados pelo radar humano. O primeiro drone pairou silenciosamente sobre as montanhas do Colorado. Dentro da câmara de comando, a bordo da nave-mãe, Coran assistia através de uma lente de projeção, suas mãos entrelaçadas e sua expressão fria como pedra. "Prepare a implantação final", ele ordenou. "Entrega da essência confirmada do sujeito número 27. "Parcial", respondeu um técnico. "Apenas 2 amostras." Coran estreitou os olhos. "Onde está a terceira?" A tela piscou. "Offline." Zira, ele sussurrou, a realização surgindo. Ela está comprometida. De volta ao laboratório, Zira estava na consola, seus olhos grudados no mapa, enquanto rastreava os drones que se aproximavam. Eles estavam adiantados. O tempo estava se esgotando. Ela abriu o armazenamento criogênico, revelando 2 frascos brilhantes dentro. Ela os encarou como se fossem veneno. Porque, de certa forma, eram. Lentamente, ela os pegou e os quebrou. O vidro estilhaçou como vagalumes, o líquido dourado derramando no chão e desaparecendo nas aberturas. Essência perdida. Erro. Armazenamento nulo. Zira encarou a tela e sussurrou sem mais mentiras. Do lado de fora, um suave zumbido cresceu mais alto. Ela se virou para ver Eli parado na porta, seus olhos fixos no vidro quebrado. "Você fez isso", ele disse. Zira engoliu em seco. "Eu tive que fazer. Você vai ser caçado agora." "Eu sei." Eles se encararam. E então, Eli deu um passo à frente. "Eu não consegui ir embora", ele confessou. "Cheguei à beira da rodovia e percebi que não queria fugir de você." Ela piscou rapidamente. "Eli." Que fechou a distância, segurando seu rosto gentilmente. "Você cometeu um erro. Um grande. Mas você também fez uma escolha. Isso importa para mim." Com tremor na voz, ela disse: "Eu não mereço perdão." "Talvez não", ele respondeu. "Mas você merece uma chance de consertar isso." De repente, sirenes soaram por toda a instalação. Operativos Nishari haviam pousado. Zira se virou para ele. "Temos 1 hora. Depois disso, eles virão através de cada parede se necessário." "Então, não temos 1 hora", ele disse, levantando uma sobrancelha. "Você confia em mim?" Ele ofereceu um pequeno sorriso. "A confiança é frágil. Mas eu vou te seguir." Zira puxou um pequeno dispositivo de seu cinto, um beacon Nixari. Então,
Vamos queimar o plano e construir um novo. Eles se moveram rapidamente, o vento uivando através do complexo nevado, enquanto Zira e Eli corriam pelo corredor traseiro. Luzes piscavam acima como sirenes de aviso, e atrás deles, botas trovejaram. Vozes metálicas gritando ordens em Nishari. Sílabas afiadas entrelaçadas. Com traição. Zira agarrou o pulso de Eli. Eles se esgueiraram para a antiga baía de contenção, há muito abandonada durante as primeiras renovações da instalação. Ela bateu a palma em um painel oculto e a parede chiou antes de se mover para revelar um eixo escondido. Eli espiou para dentro. Isso é um grande duto de ar. Ele leva a minha nave de transporte atracada em um ponto cego subterrâneo. Eu a preparei caso o conselho se voltasse contra mim. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ele olhou para ela, um toque de admiração em seus olhos. Você sempre planeja suas separações tão minuciosamente. Ela conseguiu um sorriso ofegante, apenas quando envolvem esterilização galáctica. Enquanto se arrastavam pelo túnel, os sons atrás deles diminuíram, mas o coração de Zira disparava. Ela havia traído sua missão, destruído o último da essência colhida e roubado o sujeito mais valioso do conselho. Um humano masculino, cuja assinatura genética poderia ter reescrito a história. Eli, o garoto que ria demais, fazia perguntas demais, e nunca a tratou como um objeto ou uma invasora, apenas como uma pessoa. Ele valia cada rebelião. Eles caíram do túnel em um pequeno hangar. A nave de Zira estava pronta, uma flecha prateada meio enterrada sob uma lona coberta de neve. Dentro, seu núcleo de energia pulsava como um dragão adormecido. Quando a rampa desceu, Eli exalou. Parece o primo quente da Batmóvel. Ela sorriu. Entre, antes que os tios bravos cheguem. Eles decolaram apenas segundos antes de uma explosão sacudir o túnel atrás deles. Zira desviou com força, o motor gritando enquanto a comunicação enchia seus ouvidos. Esta é a equipe de recuperação Alpha. O sujeito escapou com traidores. Zira tinha a nave marcada perseguindo. Eli olhou para ela. Você tem armas nessa coisa? Zira virou uma chave. Querido, eu sou Nishari. Nascemos com elas. A batalha aérea foi curta e brutal. 3 caças do conselho flanquearam-nos. Zira mergulhou através da cobertura de nuvens. Se contorceu sob a prateleira de gelo e liberou um cluster de cargas de íons. Uma nave explodiu em um ralo de fogo azul. Eli assistiu em admiração, enquanto ela manobrava com calma, foco e precisão mortal. Lembre-se de não me deixar bravo, ele murmurou. Ela sorriu novamente. Tarde demais. Eles dispararam para a órbita, mas um alerta vermelho piscou no painel de Zira. Interceptação detectada. Nave de guerra a caminho. A respiração de Zira parou. Não me és, ele perguntou. Coran, ela disse, batendo no console em frustração. Ele veio pessoalmente. Momentos depois, uma enorme embarcação surgiu diante deles.
Uma adaga flutuante, iluminada com fogo verde. O pedido de chamada piscou na tela. Zira hesitou, mas Eli tocou seu ombro. Vamos ouvir o que o vilão tem a dizer. Ela atendeu e o rosto holográfico de Coran preencheu a cabine, frio e inflexível. E agora, cheio de ódio, você me decepciona, Zira, ele disse. Eu estou cansada de me decepcionar, ela retrucou. Você destruiu décadas de trabalho. Você acha que um humano vale a extinção da nossa espécie? Eu acho que toda espécie merece uma escolha. Você estava prestes a tirar isso deles, Coran. Se inclinou para a frente, sua voz gotejando desprezo. Você se deixou levar à ilusão da humanidade. A bondade deles é superficial, a ganância deles é infinita. E agora você vai morrer com eles. A linha cortou e um cronômetro apareceu. Bloqueio de mísseis. 30 segundos. Zira se virou para Eli. Temos uma chance. Qual é? Ele perguntou, urgência em sua voz. Nós colidimos com o núcleo. Sobrecarga nosso motor. Queime o escudo deles por 6 segundos. Eli piscou. Esse soa como suicídio. Ela abriu um compartimento, revelando uma pequena cápsula de dados brilhantes. Esta é uma cápsula de dados Sherry. Ela contém todos os registros, os planos de esterilização, as vítimas, os experimentos. Tudo. Se enviarmos isso para a Terra, a humanidade terá provas. Eli a pegou. E se não o fizermos, ninguém acredita em nós. A Terra pensa que alienígenas ainda são histórias. Ele olhou para o console e depois de volta para ela. Você está me pedindo para escolher salvar a Terra ou salvar nós. Os olhos de Zira brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não quero perder você. Ele tocou seu rosto gentilmente. Então, não. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. 30 segundos, ela insistiu. Juntos, trabalharam rapidamente ligando o núcleo de emergência da nave. Zira redirecionou os ventiladores de plasma, enquanto os dedos de Eli voavam sobre os controles ativando o farol de transmissão da Terra. Quando a nave avançou abruptamente, Zira olhou para ele, determinação gravada em seu rosto. Uma vez que aquele botão for pressionado, nos tornamos fora da lei em todos os sistemas estelares. Eli sorriu. Então, vamos precisar de nomes legais. Ele se inclinou, suas testas se tocando. Que tal o humano e o herege? Ele riu. Parece uma banda de sucesso. Em 10 segundos eles se beijaram, não por paixão, mas com propósito. Foi um momento destemido final, eterno. Então, Eli pressionou enviar. A nave disparou para frente, motores brilhando em branco. Os escudos brilharam e depois colapsaram. Zira fez uma curva acentuada, torcendo a nave através dos destroços, desviando por pouco do fogo de retorno, enquanto os alarmes soavam e os painéis estouravam. Mas então, silêncio. Eles estavam livres. Dentro do arranjo de satélites orbitais da Terra, uma cápsula piscante pousou em uma caixa de entrada segura, rotulada como arquivo alienígena não declarado. Prioridade de emergência. Dentro dela estavam todos os segredos. Eli desabou,
em uma cadeira respirando pesadamente, enquanto Zira se sentou ao seu lado coberta de cinzas e faíscas. Nós vencemos. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. 3 meses depois, o céu sobre a terra parecia diferente para Zira. Não porque as estrelas tivessem mudado, mas porque ela havia mudado. Ponto. Parada ao lado da ampla janela de vidro de seus aposentos no centro diplomático da Terra, ela observou o sol derramar luz dourada sobre o horizonte da cidade, o distante zumbido dos carros e as risadas das pessoas passeando sob as cerejeiras preenchiam o ar. Um planeta que antes havia sido seu alvo, agora parecia um lar. A porta atrás dela se abriu com um suave chiado. Mas ela não se virou. Já reconhecia os passos. Eli, você está cedo, ela disse. Ele se aproximou, envolvendo um braço em torno de sua cintura e puxando-a para perto. Zira se inclinou para trás, seus olhos prateados suavizando. Ele vestia seu uniforme nítido preto e azul do corpo diplomático da Terra, completo com um emblema prateado em seu ombro. Chefe de segurança. Isso combinava com ele e com ela. Ela usava um casaco branco novamente, mas desta vez não como um disfarce, mas sim como um símbolo de quem ela havia escolhido se tornar. Como foi a audiência? Ela perguntou, ainda olhando para as nuvens que flutuavam preguiçosamente. Eli beijou seu pescoço e suspirou. Intensa. O conselho finalmente decidiu. A iniciativa Gênesis está oficialmente desmantelada. O Corens está sendo transferido para uma estação prisional galáctica. O olhar de Zira escureceu. Ele não ficará lá por muito tempo. Talvez não, Eli concordou. Mas, por enquanto, a humanidade está segura. Ela se virou lentamente para olhar para ele. Por nossa causa. Eli encontrou seus olhos. Por sua causa. Eles se sentaram juntos na beira da cama. O clima mudando para algo mais suave. Você poderia ir embora, você sabe. Eli disse em voz baixa. Agora que você está liberada. O conselho lhe ofereceu exílio em um planeta neutro. Uma nova identidade. Você poderia desaparecer? Zira balançou a cabeça. Eu não mais desaparecer. Você tem certeza? Ele provocou. É muito mais seguro que este lugar. Ela sorriu levemente. Eu vivi em segurança. Eu vivi sob ordens. Eu vivi sem significado. Mas com você, eu sinto que existo pela primeira vez. Um tom suave os interrompeu. Uma notificação de seu tablet. Zira pegou e leu a mensagem. Outra missão, ela murmurou, olhando para ele. Da divisão de xenobiologia da Terra. Ele levantou uma sobrancelha. Mais insetos espaciais? Algo maior, ela respondeu, virando o tablet para ele ver. Há rumores de outro grupo marginal coletando materiais biológicos alienígenas. Pode ser os remanescentes da Gênesis.
Eli assobiou. Parece que seu passado criminoso está se tornando seu melhor impulsionador de currículo. Zira sorriu. Que humano de minha parte. Ele se levantou esticando-se. Quer que eu vá com você? Ela piscou surpresa. Você me seguiria para o espaço profundo? Ele a olhou como se ela fosse ridícula. Eu te segui para a traição, uma batalha de naves estelares e uma conspiração planetária. O que é uma pequena viagem de campo? Zira inclinou a cabeça, ponderando. Por quê? Por quê? Ele disse simplesmente. Eu não quero apenas te proteger. Eu quero estar com você, onde quer que isso nos leve. Sua respiração parou. Então, ela se levantou, aproximando-se e envolvendo seu braço em torno de seu pescoço. Então vamos salvar outro mundo, ela sussurrou. Mais tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo longo corredor da base diplomática, humanos e alienígenas acenavam em respeito ao passarem. Zira havia se transformado de uma ladra alienígena em uma heróica delatora, sua cápsula de dados, a evidência-chave que salvou a humanidade da extinção silenciosa. E ele se tornara a ponte, a prova viva de que a confiança entre espécies não é ingênua. É necessária. Do lado de fora, uma nave prateada elegante os aguardava, recém-registrada sob a exploração conjunta Terra Nixari, codinome Unidade 1. Zira parou na rampa de embarque, dando uma última olhada na Terra. Eu nunca pensei que este planeta me mudaria, ela murmurou. Ele sorriu, afastando seu cabelo prateado. A Terra é perigosa assim. Como você. Exatamente como eu. Antes de entrarem, ela se virou para ele. Eu nunca te agradeci adequadamente. Por quê? Por ter me escolhido quando você não precisava. Eli se aproximou, suas mãos repousando em sua cintura. Eu não te escolhi, ele disse, sua voz baixa. Eu caí em você, de cabeça impotente, feliz. Então, suavemente, você nunca foi apenas a missão, Zira. O beijo deles foi lento e certo. Do tipo que não implora por eternidade, mas promete. Ela viera à Terra para colher algo dele, mas acabou dando-lhe tudo em troca. Enquanto a nave decolava, sua trilha brilhando no céu azul, as estrelas cintilavam acima. Não apenas em luz, mas em possibilidades infinitas. O fim, ponto.